que é o que a gente faz tradicionalmente. Ah, a gravação, obrigado. Não sei quem pôs para gravar, mas obrigado de novo, eu sempre esqueço. E tinha ficado acertado com a CBA que ela traria uma primeira proposta de regra operacional. O Alexandre me avisou agora há pouco que eles não conseguiram terminar essa regra operacional. Eu vou deixar para ele depois falar a respeito disso. Então, provavelmente a gente vai ter que adiar essa discussão da regra operacional para uma próxima reunião. Então, sem mais delongas, já vou passar direto para o Alexandre, para ele já faz a apresentação e já faz a justificativa da regra operacional. Não, perfeito. Obrigado. Mas acho que o Roberto Polga levantou a mão aí. Ah, desculpa, Polga, não vi. Polga, pode falar. Obrigado, professor. Bom dia. Uma sugestão apenas. Eu acho que antes da CBA fazer essa proposta, né, de regra operacional, seria interessante a gente saber como é que está a questão da outorga do barramento, né, porque a outorga vai especificar vazões mínimas a usantes, vai ter uma série de condicionantes também, eu acredito. Eu acharia interessante, como sugestão, aguardar aí a questão da outorga. Obrigado. Obrigado, Polga. Eu acho que a gente pode até pedir para o DAE depois nos dar um adiantado de como está essa questão da outorga. Eu lembro que antigamente não precisava outorgar, né? Agora precisa, pelo que eu entendi, na nova legislação. Então, a Carol já levantou a mão, acho que é justamente isso que ela vai falar. Pode falar, Carol. O DAE, como eu tinha informado da outra vez, ele estava avaliando, né, os documentos encaminhados, foi solicitado algumas complementações, e a gente também estava, eu acho que o Jorge está em conversa com o pessoal da CBA, para verificar a regra, né, o estudo da regra que eles estão apresentando e avaliar em conjunto, né. Então, essa regra que eles vão apresentar, o DAE vai avaliar em conjunto com a CBA. Pelo menos as últimas informações que eu tenho, mas eu posso verificar, se tiver alguma coisa diferente, eu posso repassar, porque essa parte da outorga é o escritório de Sorocaba, né? Carol, talvez ver se tem algum problema a gente fazer essa discussão em paralelo, né? Porque se vai trazer aqui, a gente vai acabar discutindo esse assunto mesmo antes de, talvez, vocês do DAE verem a nova regra. Sim. Então, para ver se isso vai dar algum problema no procedimento aí de vocês, no processo que vocês estão fazendo. Eu acredito que não, mas é bom a gente se cercar, né, para entender como é que vai ser. O Jorge está aqui, inclusive, por conta dessa pauta, né? Ele está aqui na reunião participando, a gente conversou, ele ia ver a apresentação e a gente ia avaliar, então ele vai acompanhar aqui também. Ele está aí, não sei se ele quer fazer algum aviso. Oi, pessoal, bom dia. Eu acabei de entrar, tá um pouquinho atrasado, desculpem, mas eu peguei o bonde andando, a conversa, mas eu ouvi só a fala do André e não vejo prejuízo, não. A discussão acontecer aqui sem problema. Dá para tocar paralelamente os assuntos. Tá, é que o Alexandre nos avisou hoje, eles não conseguiram deixar pronto ainda essa regra, então provavelmente a gente vai ter a discussão da regra operacional. É que o Polga levantou a questão do outorga, ele queria saber como é que estava a situação do outorga, daí a Carol já fez aí um relato de como está a situação. Não, perfeito, é isso mesmo. A situação a gente está fazendo análise também do caso e estamos, é isso que a Carol comentou, foram feitas algumas solicitações, né, de complementações de informações por parte da CBA, para a gente poder finalizar também o nosso, assim, ponto de vista, vamos falar assim, né, para depois trazer em conjunto a discussão aqui, mas não há prejuízo algum a CBA também trazer o assunto para cá, sem problemas. Ok. Então, Alessandro, se você quiser já fazer sua apresentação e falar sobre esse atraso na regra de operação, por favor, fique à vontade. Então, tá bom. Eu já vou compartilhar aqui o material, né, e primeiramente pedir desculpas por a gente não conseguir trazer essa questão da regra, mas eu acho que até um salto positivo, que aí a gente pode até discutir paralelamente, ou até anterior a mostrar com todo o comitê, a gente pode ir discutindo essa proposta, tá?
Era para a gente apresentar essa proposta de regra nessa reunião de hoje, mas a gente teve um problema também com a questão de calendário, de jogos de Copa do Mundo. Nosso fornecedor acabou não conseguindo nos entregar um produto que a gente achava digno de apresentar aí na reunião do comitê, tá? Então, tem algumas modificações que estão fazendo para tornar ela mais clara, para ter um entendimento ali, acho que bem amplo dessa regra, e a gente conseguir mostrar que com essa regra a gente teria ali uma condição segura da operação do reservatório, né? Utilizando ali, claro, os seus limites de operação, mas garantindo ali que a gente sempre consiga fazer o uso do reservatório nas suas múltiplas finalidades, tá? Então, sim, a gente deve terminar para essa semana aí essas alterações, e para a próxima reunião, acho que daqui 15 dias, tem um tempo mais que hábil para a gente também tratar de pequenos ajustes, alguma coisa, e já apresentar uma versão bem mais madura, vamos dizer assim, na próxima reunião. Tá? Então, eu aqui, em nome da CBA, peço desculpas por não estar apresentando essa regra agora, mas eu acho que faz sentido até para a gente ter um conceito mais robusto dessa regra, tá? E que não paire dúvidas, né, sobre o benefício dessa regra. Tá, ok? Eu vou, então, compartilhar a minha tela para eu mostrar aqui os dados, né, do reservatório. Vocês já estão enxergando minha tela? Quando vocês estiverem enxergando, por favor, me avisem. Já, agora entrou. Tá, né? Tá bom. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui, né, sobre como está, né, o reservatório, nessa reunião do dia 6. Os dados são até o domingo, tá? Até esse domingo, a gente atualizou. Hoje, o reservatório está com a cota 820,17, né? A vazão afluente de dezembro, tá? Aqui, ela está em 11,11 metros cúbicos por segundo, até o dia 5, tá? A vazão afluente MLT esperada para dezembro é de 14,51 metros cúbicos, então isso equivale, os 11,11 equivale a 77% da MLT. A gente tem uma expectativa de precipitação maior, né, nesse mês, nos próximos dias, vou mostrar no final da apresentação, mas mesmo assim ainda é cedo a gente se ater a esse número de 77% do MLT, tá bom? Aqui, né, como de costume, eu mostro como foi o comportamento do reservatório no mês anterior. Então, a gente saiu aqui de um 819,92 para um 820,08. Então, teve uma leve recuperação aqui do reservatório. Já em dezembro, a gente sai dos 820,09 para 820,11, se não me engano. Então, também com uma leve recuperação, né? A gente já mostra a recuperação do reservatório. Para novembro, que a gente mostra de afluência, a gente começou uma semana com uma afluência relativamente boa, né? Em torno aqui de seus 8, 9 metros cúbicos por segundo. Segunda semana foi um pouco mais de estiagem. Na terceira, a gente já teve mais chuva. Depois eu tive um menos estiagem. Na última semana, eu já tive um pouco mais de chuva, o que continuou nos primeiros 4 dias de dezembro, né? Então, isso fez com que o reservatório recuperasse um pouco. Aqui, particularmente, esse slide é um dos que eu mais gosto, que ele mostra um resumo ali, realmente, do comportamento, né, do que a gente espera de afluência, onde a gente fechou novembro com 63% da MLT. Puxa, não está próximo da MLT, mas aqui a gente já mostra uma recuperação boa do ano passado, né? Onde a gente vem aqui todos os meses, né, com exceção de agosto, que julho e agosto realmente são meses bem mais secos, a gente... Pessoal, vou pedir só licença um pouquinho para eu colocar o carregador de meu note, senão eu perco aqui. Rápido, sim. Pronto.
Como eu ia falando, julho e agosto realmente são meses bem mais secos, né? Isso foi mais crítico ainda esse ano, mas quando a gente entra aqui na primavera, né, numa estação de transição e no verão, pelo menos a gente vê que ele está se recuperando, né? Maior que no ano anterior. Aqui é aquela previsão, né? Aquela previsão considerando cenários de MLT, onde a gente mostra, por exemplo, se eu tiver, hoje eu estou aqui, né? Se a gente tiver 60% da MLT nos próximos meses, esse vai ser o comportamento do reservatório. Então, eu acho que o que é importante de trazer desse gráfico, que sempre com a vazão de 2,5, sempre considerando acima de 30% da MLT, a gente não atinge o nível crítico, né, abaixo do nível de 817,5. Então, acho que essa é uma informação importante. E quando eu for trazer a regra aqui, a gente vai ver que a gente vai excursionar nessa área do reservatório, né, garantindo os seus usos e garantindo que ele fique sempre nessa área aqui do reservatório, tá bom? Aqui a gente já mostra uma vazão de efluente de 3 metros cúbicos por segundo, novamente, acima de 30%, né? A gente não vê nos próximos, só que depois, quando termina o período seco, né, de 2023, que ele se aproxima do mínimo, mas depois vem no próximo ciclo ele acaba se recuperando. Então, acima de 30% a gente não vê o atingimento abaixo dos 817,5. E aí eu venho para 3,5 também, de forma análoga, e para acima de 30% ele já atingiria o mínimo, né? Para 4 metros por segundo, que é o que a gente traz. Quando eu trouxe a regra, essa defluência, claro que ela vai mudar em função do que eu tenho de nível do reservatório, né? Do que eu tenho disponível. Então, o que seria, a gente vai trazer essa simulação, né, do que seria para frente, a gente vai ver que realmente ele não vai atingir o mínimo operacional. Estou dando um spoiler aqui, tá, gente? Vamos lá. Aí, como eu falei, né, que ia mostrar a previsão de precipitação, nos próximos 3 dias a gente tem uma previsão de 32,6, né? No acumulado 5 dias, 32,5, não muda muito de 3 para 5, mas no de 10 dias, 73,6. Então, aqui a gente tem uma expectativa realmente que dezembro seja mais úmido, né, e a gente consiga ali recuperar um pouco mais desse reservatório. Bom, acho que aqui só um zoom, né, dos 10 dias, onde a gente mostra aqui o 73,7. Bom, pessoal, o que eu tinha para apresentar isso aqui, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Polga, por favor, se levantou a mão, pode falar. Obrigado. Só uma lembrança, professor. Quando se fala em outorga, nós temos aí, no caso do barramento, 2 tipos de outorga, né? O barramento em si, 30 anos de concessão para o barramento. Agora, as captações, as outorgas, são renovadas a cada 10 anos. Então, eu gostaria de dar aí uma sugestão, professor Alves. Essa regra operativa, no meu entendimento, ela deveria contemplar 2 períodos, período seco e período úmido. Eu acho que essa operação deveria apresentar essas 2 expectativas, vamos falar dessa forma, né? E a gente está percebendo que o período seco já não é mais aquilo que era, professor. Nós estamos aqui em pleno mês de dezembro, onde deveríamos estar todo aí com o período úmido, e ainda estamos enfrentando períodos aí, pelo menos aqui na minha região, o mês de novembro foi o pior mês em 10 anos aqui em questão de precipitação, né? Então, eu não sei se o estudo que o Sr. Alves aí vai nos apresentar contempla esses 2 cenários, né? Período seco e período úmido. E eu acredito também que no período seco, não basta a gente fazer só a gestão de oferta. A gente precisa pensar na gestão de demanda, professor, né? Até agora, né, só a CBA que vem se sacrificando em termos de geração de eletricidade, né? Eles estão sacrificando a geração de eletricidade em função do abastecimento público e dessedentarização de animais. Então, eu acho que também essa questão da condicionante para os municípios trabalharem seriamente perda, consumo e assim por diante.
Infelizmente, professor, a água é essa que nós temos aí, né? E a coisa, municípios crescem, condomínios aparecem, o consumo industrial provavelmente vai aumentar um pouco agora, se a economia é reativa, ou seja, uma série de fatores que vão limitando cada vez mais a nossa oferta de água. É isso, professor. Obrigado, Polga. Concordo plenamente com você, né? A gente precisa avançar também nessa avaliação da demanda de água, né? Não só da oferta. Alessandro, por favor, pode falar. Não, só que corroborar, né, com a palavra aqui do Polga, né? Acho que o reservatório ele tem usos múltiplos, então os usos múltiplos têm que ser disciplinados, né? Eu acho que faz todo sentido, né? Do ponto de vista da regra, né, a regra ela contempla todo o período, né, incluindo o período úmido e o período seco, onde ela, dependendo do que é a previsão de chegada, né, de entrada no reservatório, a gente vai dosando ali a saída da defluência do reservatório, a fim de manter a cota, a fim de manter o volume de água dentro do reservatório. Então, só para efeito de entendimento de todo mundo aqui, qual que é a premissa dessa regra operativa? É manter o nível do reservatório em seus níveis aceitáveis, né? Vou chamar aqui de nível aceitável, porque eu vou excursionar ali esse valor, né? E vale a pena lembrar que o reservatório ele tem uma função muito importante que num período de seca a gente esquece, que é amortecimento de cheia, né? Então, assim, no momento, se eu tiver com ele muito, com pouca capacidade de armazenamento, ou seja, com um nível alto da sua cota, numa chegada de uma cheia, a gente não conseguiria absorver essa cheia, e isso poderia acarretar num galgamento da barragem, numa necessidade de aumentar a defluência, e causaria aí mais danos a jusante do que seria aceitável, né? Então, ele tem essa função também que está sendo considerado nessa regra, tá? Acho que eu estou dando vários spoilers aqui para você, mas eu só não apresento ela hoje realmente porque ela veio com a necessidade ali de alguns ajustes que ia trazer mais dúvida do que esclarecer. Mas, assim, só para responder no Polga, foi sim considerado o período seco e o período úmido, tá? Está sendo considerado na regra o período seco e o período úmido, ok? Obrigado, gente. Polga, antes de passar para você de novo, só quero fazer uma fala rápida, porque eu vou ter que sair, daí eu vou passar a bola para a Carol, tocando a reunião. Alexandre, eu entendo a dificuldade para fazer essa regra operativa, e eu acho que a gente precisa ver isso, talvez, esse ano ainda. E é importante, talvez, como vocês têm lá um corpo jurídico, trazer também informações sobre a questão da licença na ANEEL, né? Que eu acho que tem que renovar também isso. Não sei se chama outorga também com a ANEEL em 2024, é isso? A concessão que você está falando? A concessão. A concessão ela está prevista ali para janeiro de 2024. Tá. Mas ele tem todo um trâmite aí junto à ANEEL, não é uma renovação automática, né? E a ANEEL ainda não se pronuncia, geralmente ela não se pronuncia com essa antecedência sobre a licitação, né? Porque não é uma renovação, deve ser uma nova licitação. Na verdade, é uma sugestão, Alexandre, que você possa trazer alguém do seu jurídico para nos explicar a relação entre a outorga, a renovação do ANEEL e como é que são os procedimentos para isso, porque, na verdade, eu estou falando por mim, mas eu acredito que boa parte aqui não conheçam todos esses procedimentos, principalmente com a ANEEL, porque a gente não tem contato, né? A gente entende o processo de outorga, porque está aqui próximo da gente, mas a gente não entende esse processo de renovação da concessão. Então, se você puder trazer alguém numa das próximas reuniões para nos explicar isso, eu agradeço. Gente, eu vou pedir desculpa que realmente eu vou ter que sair, mas a Carol toca a partir de agora, depois eu vejo a gravação.
O professor, só aproveitando aí a sua saída, eu também vou precisar sair aqui daqui a alguns minutos, mas o Christian, que é o supervisor do COG, ele está aqui e aí ele pode representar a CBA em qualquer situação aí, tá bom? Tá, obrigado. Mas aí na próxima reunião eu trago aqui o pessoal, vou ver com a Yara se ela consegue... não precisa ser detalhado, mas pelo menos um resumo para a gente entender como é que funciona o processo, porque eu realmente não entendo ainda como é que funciona esse processo. Falar que muita gente do setor também não entende, professor, fica tranquilo. Então tá bom. Obrigado, gente, desculpa. Obrigada, André. Alessandro, só para a gente pontuar, 2 pessoas levantaram a mão, o Polga e a Viviane. Você consegue responder os questionamentos só dos 2 que a gente já tem inscrito? Consigo. Ou a gente... Consegue? Então tá. Consigo. Então vamos lá. Polga, por favor. Obrigado. Soralves, quando se faz o projeto de uma barragem, ela é dimensionada para vários níveis de enchimento. Todo máximo, maximorum, até a borda, já é previsto a questão da onda de cheia. Então, se caso, numa possibilidade muito remota, estudos aí de mais de 100 anos são feitos, para que se faça o cálculo do máximo, maximorum para a borda da barragem, onde aconteceria, no caso, o professor chamou de galgamento, Então, isso já é contemplado quando se projeta uma barragem. Só numa situação assim, muito extraordinária que poderia acontecer isso, Então, só essa lembrança que eu faria para o senhor aí. E eu não sei se eu fui claro quando eu coloquei a questão do período úmido e do período seco. Estou falando só da regra operativa, apenas isso. Obrigado. Não, Olga, agradeço aí a sua lembrança. E pode ter certeza que a regra operativa ela contempla todas essas diferenças de oferta que a gente tem de entrada de água no reservatório e que também ela considera todos esses estudos aí, utilizando a Deca milenar, que são situações ali de afluência excepcionais, mas que podem acontecer, E quando eu falo de gestão do reservatório, eu falo na gestão de não verter água, porque o vertimento de água ele é um desperdício desse recurso. Então, para que a gente consiga manter a operação do reservatório com o mínimo de vertimento possível. E é importante a gente levar em consideração essa questão de amortecimentos das cheias, porque não é saudável eu deixar um reservatório muito próximo da sua capacidade de armazenamento quando eu estou num período que vai chegar mais água, Então, tudo isso, não só problema de galgamento na barragem, esse é um problema, mas o problema principal é a defluência descontrolada para o rio, A partir do momento que você consegue controlar essa defluência, ela vai de forma mais suave, a jusante ali, o rio Sorocaba, ele não vai ter grandes elevações do seu nível, consequentemente, você não vai ter inundações ali em comunidades ribeirinhas e você não vai ter situações ali de enchente na região metropolitana. É nesse sentido que eu quis dizer ali da questão ali da operação do reservatório, tá, Paula? Mas agradeço muito aí as suas considerações. Na sequência, Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Está um pouquinho baixo, mas está dando para ouvir correto. Legal. Até peço desculpas, eu não pude participar, acho que das 2 últimas reuniões, tenho acompanhado pelas gravações aqui alguns dados, mas, na verdade, a minha pergunta vem muito ao encontro do comentário do professor André. Eu queria entender, Alexandro, essa proposta de regra operativa, em que contexto que ela está acontecendo? Ela já faz parte de algum processo de renovação da concessão ou é uma iniciativa independente da empresa para a gente poder minimamente ter uma gestão do reservatório nesse momento? Acho que é uma boa pergunta, Viviane. Vamos lá. Primeiro, essa proposta não tem nada a ver com renovação de concessão. Tá? A renovação de concessão, desculpa, a renovação não, o fim do período de concessão acontece em fevereiro de 24,
Até então, a ANEEL não se pronunciou se ela vai propor uma renovação para a CBA ou ela vai propor uma licitação para qualquer outro empreendedor entrar. E quando ela fizer isso, ela tem que colocar as regras, né, que vai ser explorado o insumo geração de energia, né, considerando que o reservatório é um reservatório de usos múltiplos. Eu acho que esse é uma informação importante aqui para esse grupo, né? A segunda questão é qual foi a motivação da construção dessa regra, né? Acho que a motivação, clara, são duas, tá, Viviane? A primeira foi uma solicitação do comitê aqui, na figura do professor André, onde, mais ou menos um mês atrás, ele me provocou e falou: Alexandre, você não quer construir uma regra operativa para a gente não precisar ficar aqui deliberando sobre aumento ou reduz a defluência? Né? Então, e nós aqui da CBA recebemos isso de forma muito positiva, porque a gente consegue fazer um estudo científico, onde ele considera ali um longo período, né, um longo histórico de operação do reservatório, considerando ali situações, prognósticos ali de afluência que chega no reservatório, toda característica que hoje esse reservatório ele contempla, e a gente consegue ajustar, ter uma regra que eu considero que o reservatório não vai chegar abaixo do seu limite mínimo aceitável, que eu vou ter um volume de espera quando de uma afluência alta, de um período úmido, e que a gente vai garantir todos os usos desse reservatório. Abastecimento humano, e lá em terceira ou quarta prioridade, a geração de energia, que, afinal de contas, a CBA explora uma energia, ela tem a concessão de uma usina que usa um insumo desse reservatório, que é a água que é defluída ali pelo Rio Sorocaba. Né? Então, acho que aí a gente consegue atender todos esses interesses e de forma muito responsável e transparente, que eu acho que é bem legal aí. Está respondido, Viviane? Tá, sim. E agora, se eu puder aproveitar a oportunidade, a minha pergunta vai ao comitê. A gente, desde o início, né, da formação desse grupo, que vem acompanhando essa crise hídrica e essa aproximação do fim da concessão, então, vamos dizer assim, da CBA para operar o reservatório, a gente vem colocando a importância do comitê participar desse processo, seja numa nova renovação da CBA ou um processo de licitação para uma outra empresa. Então, eu queria entender de que maneira o comitê está se organizando para que a gente possa participar do processo nessa discussão, tanto em relação à outorga do DAE, quanto em relação à ANEEL. Não sei se a Carol ou o Jorge já tem algum planejamento em relação a isso. Então, Vivi, a gente tinha colocado aqui para a CBA apresentar a regra, né? Então, a gente está trazendo esse assunto para dentro do comitê. O Jorge, que está tratando, né, que coordenou o escritório lá de Sorocaba, está tratando desse assunto da outorga dentro do escritório. Então, a gente pode fazer tanto paralelo como em conjunto, né? O Alessandro ia apresentar a regra hoje aqui, chamei o Jorge para participar, para avaliar essa regra. O DAE vai chamar também a CBA para conversar, ajustar, e depois eu acho que a gente pode fazer via DAE uma apresentação aqui no grupo, né, com relação à outorga. Agora, com relação à concessão da ANEEL, eu ainda não sei como que nós vamos fazer, porque como ela vence só em 2024, acredito ainda que a gente tem esse próximo ano ainda para avaliar como nós vamos fazer, né. Só complementando, Carol e Viviane, nenhuma outorga será emitida pelo DAE antes de existir uma deliberação do comitê. A própria instrução técnica do DAE desenha esse rito a ser seguido, entendeu? Então, todas as discussões serão pautadas aqui no âmbito do grupo e depois da Câmara Técnica de Planejamento, e aí vai se tornar uma deliberação que será considerada no parecer técnico final do DAE, entendeu? É assim que
que vai ser seguido o rito. Carol, posso falar? Não, só agradecer ao Jorge da complementação que eu havia esquecido, né, que a gente, do DAE também tem essa instrução técnica que obriga o DAE a ter uma manifestação formal do comitê, né? Tá bom. Não, só queria pontuar aqui, acho que minha última intervenção aqui, depois eu peço licença, porque eu tenho que sair para outro compromisso. Mas eu acho que a questão da regra e da concessão, né, do fim da concessão, eu acho que independente de quem seja o empreendedor que vai estar operando o reservatório, ter uma regra operativa para esse reservatório é muito saudável. Independente seja CBA, seja qualquer outro agente do setor, a regra ela vai dar um conforto muito grande para todos para toda a comunidade ali, para todos os grupos, os setores que vivem perto desse reservatório. Então, assim, por isso que eu estou falando isso? Porque eu acho que são assuntos independentes, são assuntos diferentes. Todos com a sua importância, mas a elaboração de uma regra operativa, ela se faz muito importante, independente de quem seja o agente ali do setor elétrico que opera esse reservatório. Só uma opinião minha aqui nesse momento, tá, Carol? A minha pergunta é para ele, e é bem curta. Vamos lá, Deus, pode falar. Qual o prazo? Travou aqui, acho que é a minha imagem. Qual o prazo? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Qual o prazo que existe? Você falou que ainda a ANEEL não se manifestou, se ela vai renovar ou se ela vai licitar. A gente sabe dos prazos de licitações. Você tem noção qual o prazo que a ANEEL tem anterior ao vencimento? É isso? Eleusa, eu não tenho essa informação, eu não consigo te passar aqui. Mas eu acho que quando a Yara, na próxima reunião, trouxer essas diferenças, eu acho que isso fica bem esclarecido. Aí peço desculpas por não te responder. Alô? Oi, acho que a Eleusa travou. Ela estava no mudo. Obrigada. De nada. Bom, eu vou pedir licença para vocês agora, se não tiver mais nenhuma pergunta para mim. Tá? Não, eu acho que esse item está encerrado mesmo, e muito obrigada, Alessandro, pela apresentação, pelo esclarecimento das dúvidas. Eu que agradeço. Qualquer coisa eu estou à disposição também, tá, gente? Bom, tchau. Obrigada. Tchau. Bom, pessoal, agora nós, dando sequência à nossa reunião, né, nós tínhamos um item de pauta que o André já informou no começo, o Alessandro explicou, nós vamos retirar o item de pauta, né? E, na sequência, a gente tem a aprovação das atas. Viviane? Não? Desculpa. Pepe Pararanga? Sou eu, Carol Gomes. Oi, Gomes. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Carol, é só um detalhe que eu gostaria que pudesse ser observado, ainda falando sobre a possibilidade da renovação da outorga, porque, assim, lá atrás, quando foi dada essa primeira autorização, né, da operação reservatório, nós ainda não éramos uma unidade de conservação. Nós ainda não tínhamos um atributo a ser protegido por lei federal e também por lei estadual. E eu observo e concordo com tudo que foi dito, que nós devemos, de fato, ter uma regra operativa, e tenho absoluta certeza que vocês do DAE vão fazer esse acompanhamento com absoluta importância e sabedoria, e que isso será passado pelo comitê, mas que também, já que é o órgão que trata da quantidade, e a quantidade é o principal atributo dessa unidade, porque o que acontece? Agora, quando nós chegamos no limite do 817,50, nessa última estiagem, que nós, tecnicamente, agora estamos definindo como um limite operacional, né, para não ter ausência do abastecimento público, e eu acho que já é um grande avanço, mas nós tivemos um impacto ecossistêmico no reservatório tremendo. E quando nós falamos de unidade de conservação, já nós estamos falando de uso múltiplos também, e de uma unidade que tem como premissa a proteção da quantidade e da qualidade da água, que isso possa ser também observado e discutido dentro do nosso comitê, dentro dessas câmeras que você e o Jorge já mencionou, né?
para que a gente também possa observar, porque de repente nós vamos ter a água nessa cota, mas podemos não ter na qualidade que desejamos, né? Então é só essa observação que eu gostaria de deixar, e como sempre me coloco à disposição do que eu puder colaborar, não é tudo que eu posso, e talvez buscar algumas informações de alguns colegas para que a gente possa construir isso aí com plena tranquilidade, mas eu tenho certeza que já estamos indo para o caminho certo. É só isso. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Gomes, bem lembrado, né? A Viviane está colocando aqui que é interessante esse assunto seja discutido em reuniões intercâmaras, então, assim que a gente tiver uma proposta, né, definitiva vinda da CBA, uma proposta, né, vinda do DAE também, que tem que analisar, né, essa regra que a CBA vai propor, a gente pode fazer um intercâmaras, ou enfim, cada um internalizar o assunto na sua Câmara Técnica, e depois a gente discute na CTCLAG também, sai com uma deliberação, levando em consideração todos esses pontos, quantidade, qualidade, né, a gente pode pôr até alguma coisa, se achar interessante alguma coisa da APA, alguma compensação, então, enfim, eu acho que cabe nessa deliberação do comitê também isso, tá? Então, assim que a gente tiver uma proposta apresentada pela CBA e também uma avaliação feita pelo DAE, nós podemos começar a trabalhar um calendário de discussão dessa expedição, dessa deliberação do comitê, ok? Ana, você poderia, por favor, só colocar a pauta na tela? Posso, Carol, só um minutinho. Obrigada. Então, né, o nosso item de pauta próximo era a regra operativa apresentada pela CBA, não, como todos já sabem, a gente não vai ter mais esse item. O próximo item, na sequência, são as atas, né, das reuniões que nós encaminhamos. Então, como é de conhecimento de todos, a Fundação fez um contrato, né, para colocar essas atas em ordem, para a gente ter um histórico do comitê, que é muito importante, né. Então, vocês veem que nessas discussões bem cheia de dúvidas, né, são discussões muito importantes, falas muito importantes, pedidos, né, de observação, como o Gomes agora fez na sua última fala, então a gente precisa ter um registro disso no comitê. Então, nós encaminhamos, junto com a convocação, a 31ª, 32ª, 33ª, 34ª e 35ª reunião do grupo. Eu pergunto se algum membro tem alguma objeção sobre as memórias que foram encaminhadas, querem fazer alguma observação. O Polga informou aqui no chat que ele aprova, né, após a leitura de todas as atas, Viviane também. Acredito que nós não temos nenhuma manifestação contrária, então eu coloco em votação, considerando aprovadas as atas. Na base de informes, eu pergunto se algum membro gostaria de fazer algum informe. Deixa a palavra aberta. Não? Então, da minha parte é só. Gostaria de agradecer a presença de todos. Nós teremos a próxima reunião, tendo em vista o nosso calendário, né, de reuniões quinzenais, na semana do dia 19, né? Vou só confirmar quando é e encaminhamos para vocês a convocação, tá? Muito obrigada a todos, uma boa semana, e a Secretaria Executiva está à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado, Carol. Boa semana aí a todos. Obrigado, Jorge. Boa semana. Obrigado. Boa semana a todos.